presença hoje é do empresário Djalma Quintino Malta Neto. A gente dá sequência a uma conversa iniciada na edição de ontem, quando nós falamos com o Djalma, como presidente da Associação dos Empresários da Serra. Mas hoje o Djalma estava... Agora nós vamos tratar das questões que dizem respeito aos desafios empresariais que esse jovem empresário enfrenta. Djalma, a sua empresa Dicma, já é um grupo, né? Vocês estão proliferando, né? Isso, hoje se tornou um grupo, né? O grupo Dicma, onde as empresas que compõem esse grupo hoje são duas empresas de serviços, né? E uma de equipamentos e uma outra também de pequenas obras, de construção. E que tipo de serviço vocês prestam? Serviço de limpeza predial, limpeza industrial, áreas verdes e serviços que a gente considera de apoio, né? Que pequenos reparos civis, hidráulicos, elétricos, uma copeira, uma telefonista, uma recepcionista. E a parte de equipamentos hoje a gente faz venda, locação e manutenção de máquinas de área verde e de limpeza predial e industrial. Então, só o conjunto de empresas da Serra ali já absorve a oferta de vocês. Não é mesmo. Então não tem muito campo, assim, que na verdade o posicionamento da Dicma é muito voltado para a qualidade e produtividade. E a empresa de equipamentos nasceu justamente disso, porque nós tínhamos o equipamento das empresas de serviços, mas sofrimos muito com a parte de assistência técnica. Sim. Né? E quando você tem foco em produtividade, em performance, você usa muito tecnologia, mecaniza muito processo, né? E quando você mecaniza e imprime tecnologia, essas tecnologias não podem faltar, porque quando falta, você já não consegue, vai desempenhar seu serviço. Fora também o ganho de performance que se tem quando você mecaniza processos. Então, com esse sofrimento, acabou nascendo um plano de negócios, que é onde surgiu a empresa de máquinas. Meio que verticalizaram, né? Exatamente. Que hoje, além de abastecer as empresas de serviços de tecnologia, ela ainda atende o mercado em geral nesse escopo de serviço de limpeza predial, industrial e de áreas verdes. Ele tira autossuficiência e ainda gera uma receita. Exatamente, gera. É um negócio que a gente acredita muito, todo mundo precisa, tecnologia todo mundo quer, né? E a gente vem apostando muito nesse negócio de equipamento também. É um serviço permanente, né? É permanente. É permanente. Hoje abriu o leque de público, né? A DIC, uma parte de terceirização de serviços, tem o seu público-alvo definido e ela já tem uma abrangência até maior, porque você pode atender quem é terceirizado, quem não é. Então, agora, uma abrangência Djalma, vocês, ou seja, a empresa de serviço normalmente é muito intensiva em mão de obra. Isso. Então, vocês têm quantos funcionários? Hoje o grupo inteiro está em torno de 400 empregados. 400 empregados. 400 empregados. E em sendo empresa de serviço também, que tem essa concentração de mão de obra, certamente a reforma trabalhista foi um alento, né? Foi porque hoje você tem um canal direto, né, de negociação, porque hoje a convenção coletiva, então, prevalece em cima da legislação, claro que mantendo todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição. Então você consegue ter uma negociação mais de ganha-ganha, onde todo mundo tem seus pontos de vista ponderados. A gente acredita muito que as empresas e os trabalhadores têm muito a ganhar com a reforma. Né? É. E outros desafios que se colocam para o empresário hoje, um deles também é a questão da carga tributária. No caso, vocês não trabalham com imposto estadual, né? Não. Vocês trabalham com imposto municipal, ICMS e os federais, né? Exatamente. Pesado? Como é que está isso aí? Pesado, né? Como para todo empresário, a carga tributária do país é enorme. E quando a gente vê a devolutiva disso para a sociedade, aí fica maior ainda, né? Então, uma reforma tributária hoje se faz necessária, tanto quanto a reforma da Previdência, né? As empresas hoje não aguentam mais pagar impostos. Então, é uma coisa que realmente precisa ser prevista, a questão de unificação, de repente, quanto custos são gerados pelas empresas hoje pela gama... Pela complexidade burocrática. Exatamente. E isso tudo a gente, com certeza, com uma reforma muito bem feita, elaborada, estruturada, pode ser resolvido. A gente conversa aqui muito com o empresário aqui, né, com os protagonistas da produção, né, que é o empresário, a verdade é essa. Até um entendimento no sentido de mudar a terminologia, usar empreendedor no lugar de empresário. Porque o empresário ficou estigmatizado como aquele cara que é visto como suspeito de estar tentando
planejar algo contra a sociedade. E o empreendedor, se não existir, não tem emprego. Não tem emprego. Não, exatamente. Exatamente. Sem empresa, sem negócios, você não gera receita, não gera renda, a economia não gira. Não gira. Né? Então, assim... Aí o nego pode pensar em fazer um concurso público e arrumar um emprego público, né? Pode. Só que aí vai precisar de imposto, né? Para poder financiar esse não é verdade? Esse negócio. Exatamente. O governo vive da arrecadação das pessoas e das empresas. Até para ter esse tipo de carreira, ele vai precisar dos impostos que são arrecadados. Então, a sociedade precisa entender cada vez mais que o empreendedor, ele não é adversário, não é inimigo, muito pelo contrário. É o que provê a economia, é aquele que gera o desenvolvimento, aquele que gera a renda, é aquele que gera oportunidades. E por que não, vocações, sonhos, né? O quanto a gente é feliz no trabalho, gosta muito do que faz, ama o que faz, e isso é muito salutar para a gente sente muito bem que está contribuindo com a vida das pessoas. A presença hoje é do presidente da Associação dos Empresários da Serra e executivo da DICMA, Djalma Quintino Malta Neto. Voltamos já. Voltamos com a presença do empresário Djalma Quintino Malta Neto. Djalma, estamos falando a respeito do desafio da gestão que se coloca hoje para o empresário. Você sabe que passa empresários por aqui que sustentam convictamente que trocariam o lucro deles pelo imposto que eles pagam. Tal é o peso dessa carga tributária, né? Calcula-se hoje em 38% do PIB. Exatamente. E foi como você observou no bloco anterior. Não se trata nem de ser uma carga elevada, né? Nos países escandinavos, talvez a carga seja maior, seja 60%. Mas lá você recebe isso tudo, né? Você não tem que ter um plano de saúde, você não tem que pagar a escola particular, você recebe isso, né? De volta em termos de entrega de valor pelo governo, né? É verdade, né? Ela se torna ainda mais onerosa, né? Quando a gente percebe que isso não é devolvido pela sociedade conforme... Você tem que contratar por fora. Exatamente. Quanto que a gente gasta hoje com escola de filhos? Eu tenho 3 filhos, gasto de escola enorme e com saúde. Então, se realmente esses serviços essenciais fossem devolvidos para a sociedade da maneira que deveriam ser, com certeza o sentimento da alta carga tributária seria menor. Mas mesmo assim ainda é possível, como foi falado anteriormente, que essa unificação, até para desburocratizar e ajudar as empresas a otimizar administrativamente, até para pagar os impostos, seria de grande valia essa reforma tributária. Não, e a questão da burocracia é impressionante, como é que ela atormenta, né? Como é que ela atormenta, porque às vezes você incorre em penas acessórias por não cumprir uma determinada pena, por uma absoluta impossibilidade, se você não tiver uma boa estrutura e um suporte jurídico, de estar acompanhando e se atualizando com a legislação, né? Hoje o tema sendo muito discutido aí pelos setores produtivos é justamente isso, a desburocratização. Nós temos aí as 10 medidas de desburocratização da área do meio ambiente que foi capitaneada pela FINDES e nós demos apoio total, integral a eles lá no município da Serra. Inclusive a Serra foi o primeiro município, né, a aderir. E hoje isso está oficializado, já tem um decreto com essas 10 medidas, né? A desburocratização precisa em todos os âmbitos. Hoje a gente vê que o governo federal, o governo estadual, trabalha com a questão do Simplifica, Espírito Santo, que é justamente uma unificação das certidões, né, do Corpo de Bombeiro, da vigilância. Então, está tendo uma ambiência e uma vontade enorme de todas as instituições de desburocratizar. De tirar esse custo, né, tanto do setor público quanto do setor produtivo também. E sistematizar, né, Eustáquio. Então, quando você sistematiza, você tira o volume de pessoas também dentro dessas instituições. Quantas pessoas têm que ir até a prefeitura, têm que ir até a secretaria? É irracional, né? Exatamente. Se tivesse sistematizado, quantas coisas poderiam ter sido feitas online, que a pessoa pode fazer do escritório ou da casa dela. Então, é uma coisa que tem que estar na agenda dos prefeitos, tem que estar na agenda do governo estadual e federal. Melhorar minimamente a vida do contribuinte, né? Exatamente. A outra questão que você coloca também é, no seu caso que mobiliza muita mão de obra, vocês têm muito turnover, muita rotatividade de mão de obra? É claro que no momento de crise como nós estamos, com desemprego em alta, o índice de turnover diminui para todas as empresas. Claro.
Mas na Dicma, é com muita alegria que nós temos a taxa muito baixa de turnover, mesmo sendo um segmento com a mão de obra muito intensiva. Porque uma coisa que é valor no grupo é tratamento. Que a questão de salário, por nosso piso da categoria, a pessoa às vezes ele recebe aquele piso em qualquer empresa que ele esteja, então a diferença vai ser o tratamento. E isso a gente não abre mão, é um valor da empresa. Um ambiente de trabalho. É um ambiente de trabalho. Então nós cobramos muito de nossas lideranças isso, capacitações para eles, conversas constantes, porque nós não aceitamos que empregados do grupo sejam maltratados, não sejam ouvidos, que não sejam treinados. Então, quando você gera um excelente clima de trabalho, o turnover é baixo. E isso é um valor do grupo, a gente cobra muito, muito, e sempre tivemos os índices, com certeza, abaixo do mercado. Mas tradicionalmente, pelo menos, segundo os padrões da gestão moderna, o salário, claro que a pessoa precisa se sentir bem remunerado, ou pelo menos ser remunerado à altura das suas necessidades, claro, né? Claro. Embora todo mundo, ninguém, claro, ache que ganha o suficiente. Mas sempre se coloca ambiente de trabalho e condições de trabalho, equipamentos, recursos de trabalho, como fatores que mais retêm, às vezes, o colaborador na empresa. É verdade, sabe? Isso a gente vivencia no dia a dia. Porque a questão do tratamento é uma coisa muito forte. A critério de seleção, de recrutamento e seleção também nosso é muito pesado, porque quem trabalha com prestação de serviço, ela tem que ter prazer em servir o próximo. Então, quando a gente... Tem que haver uma vocação. Tem que ter uma vocação. Então, eu aprendi a servir dedicado desde quando eu nasci. Meu pai é prestador de serviço, desde quando eu me entendo por gente. E hoje eu estou servindo a comunidade empresarial através da ASES. E eu amo servir a comunidade, a igreja, seja onde for. Então, a pessoa, quando ela tem paixão em servir e tem um ambiente de trabalho muito bacana, com certeza o turnover é muito baixo. E o que a gente trata muito nossas lideranças é assim, nós somos provedores de recursos, melhores recursos possíveis para nossas equipes fazerem o melhor trabalho. Então esse é o papel fundamental da lista, é a liderança servidora, né? É prover os melhores ambientes e recursos para que os nossos trabalhadores façam o melhor trabalho possível, para os nossos clientes, para o meio ambiente, segurança do trabalho muito forte. Então a segurança do trabalho é um valor da empresa, a gente trabalha muito esse aspecto. E isso vem conduzindo os números de segurança, de turnover, de absenteísmo do grupo Dicma muito abaixo da média, abaixo do mercado. E de acidentes, que é o principal. Agradeço muito, Djalma, sua presença aqui, é legal, sua contribuição aos nossos conteúdos. Eu agradeço a oportunidade, Eustáquio, um forte abraço para você. A presença de Djalma Quintino Malta Neto, empresário, liderança empresarial e empresário do setor de serviços. Até já.